Bem-vinda ao clube, viu, minha querida? Porque eu também faço isso muitas vezes. Às vezes dá aquelas trupicadas e aí, jornalismo real, muito prazer, é esse mesmo, a gente fica admitindo aqui os erros. Ó, depois de 2 adiamentos, nossa, tem um assunto da Americanas, né? Aqueles bilhões de reais. Finalmente. A Americanas divulgou, gente, hoje os resultados financeiros da empresa e os números revelam um prejuízo bilionário após aquela revelação de fraude na companhia. Esse rombo tá maior, tá menor? Conte-nos. Tá maior, viu, Elisa? Inclusive, para quem estava pensando assim, eles estão adiando esse resultado porque provavelmente esse rombo é maior, sim, acertou. Exatamente isso. A gente teve um rombo de mais de 10,6% maior aí nesse prejuízo de Americanas. E aí eu elenquei aqui alguns pontos importantes desse balanço para vocês entenderem, né? Até que ponto vai essa situação da Americanas. Teve, então, uma dívida líquida maior, como que vocês estão vendo aí na sua tela, foi o que impactou bastante, já vem impactando bastante essa questão do resultado da companhia, que inclusive entrou em recuperação judicial. Por que de tudo isso? Além daquelas questões das fraudes contábeis que a gente vinha, né, acompanhando, a gente também teve um outro fator que chamou muita atenção nesse balanço, a queda das vendas online. Gente, eles perderam muito em número de vendas online, quase 80% das vendas caíram bastante e muito disso, sabe por quê? Por causa da falta de de credibilidade, na verdade, a credibilidade da companhia que foi abalada, resultando a queda nas vendas, que também reduziu a receita da empresa. Por que essa queda de confiança na Americanas? Vamos lá, você que está em casa sabe de uma empresa que está em recuperação judicial com um rombo do tamanho como foi de Americanas que ninguém esperava. Você vai optar a fazer uma compra online nessa empresa ou em outra? Porque vem aquele medo, será que eles vão entregar? Será que vai chegar o produto? E ainda tem a questão do fornecedor que ficava em dúvida se ele ia conseguir receber o repasse da companhia e por isso aumentou muito o preço do produto vendido. Ou seja, então o preço médio do produto ficou mais caro, as pessoas perderam a credibilidade, deixaram de comprar. Então tudo isso também impactou bastante o resultado da empresa. Isso a gente está falando de um resultado até o 3º trimestre do ano passado. Ainda falta o 4º trimestre para poder a gente saber como que a Americanas terminou aí o ano, mas já tem um rombo de mais de 33 bilhões de reais aí na empresa, apesar de que eles alegam que no 3º trimestre houve uma pequena redução na questão ali de prejuízos. Eles dizem que isso mostra que pode ter já um efeito ali dessa recuperação judicial em encaminhamento. Mas tem muito chão pela frente, tem muitos números a serem analisados, o rombo de fato ainda é muito grande. Demais. E tem muita empresa lá com uma dificuldade financeira que nem se compara a Americanas, né? Lógico, mas as empresas brasileiras vivem um momento de dificuldade financeira e a gente tem aqui um resultado para compartilhar com vocês. Esses resultados fracos fazem com que as dívidas dessas companhias cresçam ainda mais, o que acaba levando muitas a terem de entrar numa recuperação judicial. E o que exatamente, Débora, acaba contribuindo para esse cenário negativo e essa insegurança entre muitos pequenos empreendedores Aqueles juros mais altos, Elisa. Por mais que a gente já tenha agora uma frequência ali de cortes da taxa básica de juros aqui no Brasil, o nosso juro real ainda ele é muito alto, né? Quando você desconta ali a inflação, ele ainda é muito alto. E no final das contas, isso acaba também aumentando o valor da dívida das empresas. E isso acabou impactando bastante. Claro que tem toda uma questão da pandemia, que houve um impacto em diversos setores, principalmente de serviços. É um dos setores que mais tem pedido recuperação judicial, mas sem sombra de dúvidas, essa questão dos juros é o que tem impactado bastante. É o que eu vou mostrar para vocês aqui na nossa tela, para poder vocês acompanharem. Olha o número de recuperação judicial, o quanto subiu, de acordo com a FIPE, que fez esse levantamento. Comparado a novembro de 2021, mais de 100% de alta em número de pedidos de recuperação judicial, que nada mais é do que você conseguir ali na justiça uma maneira de renegociar com seus fornecedores sem ter que executar as questões de inadimplência. Motivo de tudo isso, os juros mais altos, como eu vim explicando para vocês, porque no Brasil a gente tem os juros mais altos do mundo, mesmo já tendo cortado tanto e está no patamar como a gente está agora. Agravante de tudo isso, além da questão da pandemia, que os juros acabou que movimentou bastante, mudou muito, a gente ainda teve a questão das guerras acontecendo da Ucrânia, por exemplo, que impactou muito também o mercado em diversos setores. E além disso, recentemente,
Nordeste, esses ataques dos Houthis estão acontecendo lá no Mar Vermelho, que já começam a impactar de alguma forma ali algumas empresas que dependem, né, de exportações e importação. A solução que esse levantamento aponta poderia ser o repasse desse alto custo da dívida para os consumidores, mas isso as empresas dizem que não pode fazer, porque senão também não consegue ficar no mercado, não tem competitividade, como a gente chama. E aí o levantamento, ele retirou dessa estatística aí números, por exemplo, de Petrobras, de Eletrobras e da Vale, porque são empresas gigantescas, para poder ter uma base de comparação mais real, né, com o tamanho das empresas que a gente tem no Brasil. Então, é uma situação preocupante saber que esses juros ainda impactam e muito a vida e a sobrevivência de muitas empresas, principalmente do setor de serviços, Elisa. Galera cheia de sonho, né, tendo de lidar com isso. Obrigada, Débora. Obrigada a você. Débora Oliveira, trazendo para a gente as informações do mundão da economia.